Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional e hoje a leitura será primeira ou segunda carta de Paulo aos Coríntios e o capítulo será o de número 8. Paulo aqui ele vai falar sobre a assistência que ele gostaria que a igreja de Coríntios providenciasse para ajudar os irmãos de Jerusalém. Nós vamos dar uma olhada nos versículos a seguir e vamos entender algumas coisas importantes. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa leitura, porque aqui está o segredo do nosso crescimento espiritual. Crescimento espiritual acontece quando você estuda, quando você ouve a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Portanto, é necessário que nós paremos por um instante e aprendamos aquilo que Deus tem a falar em nossos corações. Começando então a leitura, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia, ou às igrejas da Macedônia. Como em muitas provas de tribulação, houve abundância do meu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Aqui Paulo está falando o quanto a igreja de Macedônia, ou as igrejas de Macedônia, mesmo sendo uma igreja que era considerada consideravelmente pobre, mas quando no tocante a colaborar com a igreja de Jerusalém, eles foram muito prontos a fazer de coração. E aí Paulo vai dizer o seguinte: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Aqui Paulo está dizendo, olha, mandando a carta para Corinto, dizendo, igreja de Corinto, olha, eu digo a vocês, eu estou impressionado com a igreja ou as igrejas da Macedônia, porque embora sendo pobres, sendo um pessoal que não tem muita condição financeira naquele tempo, mas eles foram muito generosos para ajudar as igrejas, para ajudar em Jerusalém, no tocante à ajuda para as igrejas de Jerusalém. E pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, eles abundaram no que eles fizeram pelas igrejas da Macedônia. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra e em conhecimento, e em toda diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta obra. Paulo está mandando uma mensagem de gratidão e falando para a igreja de Corinto o quanto Macedônia foi útil no serviço e mostrando um pouco sobre a necessidade que a igreja de Corinto teria para com a igreja em Jerusalém. E ele diz assim, verso 8, não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis, tá? Muito bem. Nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes, e não foi só a praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve
prontidão de vontade, haja também cumprimento segundo o que tendes. Veja bem que Paulo aqui em nenhum momento está forçando ou ludibriando, né? Ou usando de artifício para que as pessoas de Coríntios colaborassem, assim como a igreja de Macedônia. Ele cita o exemplo da igreja de Macedônia. Eu acho que o exemplo que ele citou aqui foi muito interessante, porque aí mostra que a igreja de Coríntios era muito mais rica, vamos assim dizer, do que os macedônicos naquele tempo. E aí Paulo está mostrando o que eles fizeram. Mas Paulo disse: eu gostaria que tudo que vocês fizessem fosse segundo o que vocês têm, segundo o que você pode fazer, segundo a generosidade do seu coração. E há um detalhe importante aqui, que nesse caso aqui, Paulo estava pedindo uma ajuda para ajudar as pessoas materialmente falando. Não era para ajudar uma instituição a enriquecer, não era para ajudar uma determinada pessoa crescer, como se tem hoje no Brasil, né? Infelizmente, eu preciso falar, e aí o assunto aqui é muito pertinente, porque se fala de coleta. Hoje existem pessoas brincando com as coisas de Deus. Existem pessoas que dizem ser muito santo, ser muito sincero, ser muito honesto, mas quando você vê, fazem coisas que não têm necessidade. Exemplo, se tiver alguém passando por necessidade, tem igreja que não ajuda. Infelizmente, tem igreja que não ajuda, não dá uma ajuda. Veja, se o irmão, o membro da igreja estiver passando por necessidade e chegar o pastor e falar: pastor, eu estou precisando de uma ajuda para comprar um gás, ou estou precisando de uma ajuda para comprar um remédio, ou para pagar uma cirurgia, ou quem sabe pagar um exame, sabe o que o pastor vai dizer para ele? Irmão, vamos orar que Deus vai providenciar para você. O pastor não é capaz, estou falando do membro, não estou falando daquela pessoa que vive pedindo, porque aí é claro, né? Você há de convir comigo que existem pessoas que vivem pedindo, e se você ajudar ela aqui, ela vai pedir amanhã ali. Mas estou falando aqui de uma situação específica. Estou falando da situação de um membro da igreja que o pastor conhece a família, conhece de muitos anos aquele membro. E se o membro precisar de ajuda, existe igreja que não ajuda. Não ajuda, manda apenas orar. E dizer assim: não, irmão, Deus vai te ajudar. Só que quando o pastor precisa de uma ajuda para fazer alguma coisa, ele pede para os membros. Por que ele também não vai orar? Diz: não, eu vou orar e Deus vai dar. Pare para pensar. Então existe uma incoerência, infelizmente. Eu, seguindo esse caminho e raciocínio que eu já propus aqui, já falei em outros vídeos, já gravei falando na igreja também, que nós da Igreja Identidade de Cristo queremos ser uma igreja que ajuda o próximo. Queremos ser uma igreja que ajuda o próximo. E aí eu coloco nesse quesito não ajudar apenas quem vive pedindo. Porque quem vive pedindo, se você puder dar, amém. Ajude de bom grado. Agora, eu estou falando de ajudar ao próximo. Aquela pessoa que é membro, que está na igreja, que você conhece, que está precisando de uma ajuda, aí você estende a mão. Nós já fizemos muita coisa. Há um remédio, uma consulta, e essas coisas que a gente faz, às vezes não precisa que ninguém ficar sabendo que a gente faz, sabe? Mas nós fazemos. E eu quero fazer muito mais. O meu sonho é que ninguém da igreja venha passar necessidade. Agora, hoje, infelizmente, as pessoas se tornaram egoístas. Quanto mais tem, mais querem. E aí, não é para compartilhar. Eles querem para se autossustentar ou, infelizmente, para demonstrar uma certa opulência, o que é desnecessário para o verdadeiro pastor, para o verdadeiro homem de Deus. Porque nós, homens de Deus, não temos que mostrar opulência, não temos aqui para mostrar riqueza, para mostrar anel bonito, colar de ouro e não sei mais o que, não precisa disso. Nós temos que mostrar a boa palavra e as pessoas por ela serem abençoados. Então Paulo continua falando para os irmãos, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem, tá? Paulo está dizendo: olha, eu quero saber de vocês, coríntios, se há prontidão de vontade, vocês estão dispostos a fazer? Falando com vocês, se você estiver disposto,
eu quero fazer, o que você fizer, Deus vai agradar. E não o que você não tem, como é que você vai fazer prontidão de vontade com o que você não tem? Aí tem pastor que fala, não, você vai fazer um voto do que você não tem. Não, como assim? Paulo falou que não é assim. Está aqui, ó. Como é que você vai fazer um voto do que você não tem, irmão? Falta de conhecer a Bíblia, porque aqui, ó, vou ler de novo, versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Se você não tem, como é que você vai colaborar? Como é que Deus vai tocar no seu coração para você, né? Compreende o que eu quero dizer? A não ser que você está materializando uma fé. Uma senhora chegou para mim e disse assim um dia, pastor, eu tenho fé que um dia eu vou ser uma grande coluna na casa de Deus. Isso é perfeito. O coração dela está se movendo para isso. Ela disse, talvez hoje eu não tenha condições, mas eu tenho fé que eu vou conseguir. E é isso que Paulo está ensinando para nós. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão. Não estou falando isso para você se sentir oprimido, disse Paulo, mas para a igualdade neste tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade, que a vossa abundância venha suprir a falta dos outros. Se Paulo está dizendo, se vocês têm condições de puder ajudar, faça a vossa abundância suprir a necessidade dos outros. Só que interessante que aqui Paulo não estava pedindo para ele para comprar avião, para comprar isso, para comprar aquilo, para comprar aquilo outro, para comprar aquilo mais outro. Não. Aqui Paulo estava pedindo porque havia uma necessidade de ajudar as pessoas materialmente falando, como foi, por exemplo, nas enchentes agora lá de Rio Grande do Sul, que as pessoas precisaram colaborar. Assim a igreja de Jerusalém estava precisando da ajuda dos irmãos. E aqui Paulo pede para colaborar com os irmãos de Jerusalém. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Houve Deus suprindo a necessidade de todas as pessoas. Versículo 16 agora, o que mais Paulo diz? O novo encargo de Tito. Aí Paulo chama Tito e diz, mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Paulo foi lá, participou para vocês muito voluntariamente, explicou, e que bom, Tito, que você abraçou a ideia de colaborar com os irmãos, com aqueles que estão precisando de ajuda. E com ele enviamos aqueles irmãos cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Aqui Paulo não cita quem, mas pessoas já entendidas, né, do Evangelho. Não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. Não queremos que alguém chegue a falar coisas que não convém. Por isso nós estamos escolhendo pessoas para que vá conosco, participando dessa abundância, levando essa resposta aos nossos irmãos. Pois procuramos o que é honesto, e não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Eu acho que esse versículo 21 serve como parâmetro para a nossa vida espiritual e pastoral. Eu pregava segunda-feira falando com os irmãos da prosperidade que nós pastores não fomos chamados para viver uma vida de opulência, muito pelo contrário, nós somos chamados para abençoar os membros, que são os reis, né? E os membros crescerem, prosperarem, e nossa vida tem que ser normal, tranquilo. Inclusive eu disse, olha, não fique com vergonha se você para o seu Mercedes na porta da igreja e o pastor chegar de bicicleta, qual o problema? Não é? Não, pastor, não tem problema algum, porque a minha glória, eu sei que a minha glória, eu sou como o levita, né? E a minha glória está nas coisas que Deus
me deu para ministrar as pessoas, para abençoar as pessoas, e não correr atrás do lucro, não correr atrás da fama, não correr atrás de coisas materiais. É o que Paulo está dizendo aqui. Pois nós procuramos o que é honesto, e não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviaremos também outros nossos irmãos, o qual muitas vezes, em muitas coisas, já experimentamos ser diligentes, cuidadosos, agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, meu companheiro e cooperador para convosco, quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da vossa glória acerca de vós. Então, Tito aqui estava encarregado de fazer esse trabalho, e Paulo agradece a Deus pela vida de Tito e pela forma maravilhosa como Tito abraça a ideia. Tito foi um grande cooperador, um homem que trabalhou com coração fiel a Deus, servindo a Deus em espírito e em verdade. Vocês viram que Paulo aqui, né, falando de oferta, falando de doações, você percebeu que maneira muito maravilhosa, muito linda a forma como Paulo falou. Não tem pressão, não, pelo contrário, trabalhando no desejo, na vontade das pessoas de colaborar. Agora, se você quer entender mesmo, você precisa ler comigo o capítulo 9, porque aí no capítulo 9 você vai entender como no Novo Testamento se deve ajudar a obra de Deus. Eu acredito que essas mesmas orientações que Paulo passou ainda são válidas para os dias de hoje, desde que o nosso intuito seja ajudar pessoas, tá certo? E não apenas agariar recursos e fazer nada por aqueles que estão necessitados. Volto a dizer, faça um teste, chega na sua igreja e fala para o pastor assim, simule uma situação e diga: pastor, estou precisando de uma ajuda pelos próximos 2 meses, precisaria que o senhor, por favor, me ajudasse pagando a minha conta de luz, porque eu estou passando por uma necessidade. Posso contar com o senhor, pastor? Ele vai dizer: irmã, nós vamos orar pela senhora e Deus vai providenciar. Faça o teste para você ver, depois você me conta nos comentários. Faça o teste, ou fala: olha, vou precisar de uma cesta básica, vou precisar de alguma coisa simples às vezes, tá? Para você ver que ele vai tentar sair fora e dizer: não, irmã, olha só, a igreja só ajuda espiritualmente. Ué, mas quando a igreja precisa, então seria para ela pedir espiritualmente. Quer dizer, a igreja precisa entender que ela também exerce um trabalho social. E esse social que a igreja faz não é o mesmo ação social que o governo é responsável. Existe uma ação social, existe um governo que a igreja precisa desenvolver. Existe um amor fraternal que a igreja precisa fazer. Existe um dom, inclusive Paulo vai chamar de ministério de socorro. O que é que você tem feito pelas pessoas? Você que nos acompanha, o que é que você tem feito pelas pessoas? Porque é necessário fazer alguma coisa por aqueles que não têm a quem recorrer, tá bom? Vamos fazer uma oração agora. Espero que esse capítulo tenha sido bastante esclarecedor. Não fica com peso no coração assim se alguém falou para você: olha, irmão, você tem que ser fiel aqui até morrer. Não tem, irmão, não existe isso, tá? O pastor falou que eu não posso parar de ajudar. Irmão, não existe isso, tá? A voluntariedade é do seu coração, você é livre. Nós vamos ver isso no capítulo de número 9, que vai nos esclarecer bastante. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu entrego nas suas mãos, Deus, a vida de cada pessoa. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu entrego a voluntariedade do coração de cada pessoa, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e não para tornarmos a se sujeitar o jugo da escravidão ou da servidão, ou viver segundo
as opressões que muitos têm colocado ou que muitos têm vivido. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, coloca a tua bênção na vida de todos que oram conosco agora, e onde quer que essa pessoa estiver, que ela seja alcançada pelo amor, pela graça, pela virtude que há em Deus e em Cristo Jesus. Tem gente agradecendo, dizendo: Pai, que alívio de coração, porque eu estou entendendo perfeitamente a sua vontade. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Se você entendeu também, louvado seja Deus por isso. Eu volto amanhã, capítulo 9. Esse capítulo 9, você tem que marcar esse devocional, porque são 14 versículos que vai explicar, Paulo vai falar tudo sobre oferta, voto, dízimo, Paulo vai falar tudo, tá? Então vai ser bastante esclarecedor, você não pode perder a leitura do capítulo 9 de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Deus abençoe, gratidão e até nosso próximo devocional. Até lá.